A história de hoje se passa nos anos 60, em alto mar. Um bote salva-vidas foi avistado por tripulantes de um navio, com um homem adulto e um corpo morto de uma criança ao lado dele. A história que esse homem contou para os investigadores fazia sentido, mas dias depois uma menina de 11 anos foi encontrada praticamente em coma dentro de outro bote salva-vidas, e ela contou uma versão diferente da dele. Sejam muito bem-vindos ao canal A Lei das Bruxas. Se puder, já deixa o like e se inscreve. Temos vídeo novo toda semana. E agora, vamos para a história. Terry Jo Duperrault nasceu dia 7 de fevereiro de 1950, uma menininha de cabelos loiros e olhos castanhos. Ela era filha de Arthur e Jean Duperrault. Ela também tinha um irmão mais velho, chamado Brian, e uma irmã mais nova, chamada Renee. Arthur, o pai da família, era um médico optometrista, que é o profissional que realiza exames oftalmológicos básicos e prescreve óculos de grau. Ele era um profissional de sucesso e, além de bom médico, ele era também um marinheiro talentoso. Amava o mar e desejava fazer uma viagem de barco com a família. A família de classe média alta vivia bem em uma casa confortável na cidade de Green Bay, em Wisconsin. Todos eles eram muito apegados um com o outro e eram pessoas amigáveis e respeitadas que faziam amizade por onde quer que passavam. A viagem de barco passou a ser sonho não só de Arthur, mas também de toda a família. Arthur e sua esposa Jean, então, planejaram uma viagem para a família que duraria uma semana. Todos saíram de sua cidade natal, Green Bay, e se dirigiram até Fort Lauderdale, na Flórida, de onde a viagem começaria. Então, na manhã do dia 8 de novembro de 1961, em uma quarta-feira, a viagem começou a bordo de um veleiro que foi alugado de um homem chamado Julian Harvey, de 44 anos. O veleiro tinha o nome de Bluebell, era de luxo, tinha 18 metros de comprimento e 2 mastros. Apesar de Arthur ter um ótimo conhecimento sobre navegação, ele não se sentia confortável o suficiente para ser o total responsável em dirigir sua família em alto mar. E assim, Julian Harvey, o dono do barco e veterano em embarcações, foi junto como capitão. Levou também a sua esposa, Mary Dan, de 34 anos, com quem tinha se casado fazia um pouco mais de 4 meses e que trabalharia então como cozinheira para a família. A viagem aconteceu normalmente. Todo o roteiro elaborado pela família estava sendo realizado. O veleiro chegou ao seu destino, a família se divertiu muito, visitaram diversas ilhas, as crianças brincaram e praticaram esportes. O capitão e a esposa dele eram muito amigáveis e simpáticos. E tudo foi perfeito durante os 4 dias de viagem. Mas na viagem de volta, em 12 de novembro de 1961, aconteceu algo inesperado. Inesperado para os outros 6 tripulantes, mas supostamente algo planejado pelo capitão Julian Harvey. Dentro do barco e em direção aos Estados Unidos, a família toda se reunia na parte superior do barco. Lá eles jantavam uma deliciosa comida feita por Mary Dan. E depois, os adultos dialogavam enquanto tomavam um bom vinho. Já passava das 21 horas quando Terry, a nossa protagonista de hoje, juntamente com a sua irmã mais nova de 7 anos, Renee, decidiram descer para o quarto e dormir. Por volta das 23 horas, Terry, que estava já dormindo um sono profundo, acordou com os gritos do irmão mais velho de 14 anos, Brian, que pedia socorro, chamando pelo pai, até que tudo ficou em silêncio. Terry, assustada, se levantou da cama. A irmã Renee já não estava mais no quarto. Ela então abriu a porta, deu alguns passos até chegar na cozinha. Lá, ela encontrou o corpo de sua mãe e de seu irmão, deitados em uma poça do próprio sangue. Na cabine do piloto, ela viu uma faca manchada de líquido vermelho. Foi tudo muito rápido e logo ela ouviu o grito de Julian Harvey, o capitão, lhe ordenando que voltasse para o quarto. Em choque, ela obedeceu. Logo, Julian foi até ela, com o rifle apontando para o seu rosto. Ele não atirou, apenas fitou seu olhar nela por alguns instantes, como quem pensasse se atiraria ou não. Então, ele finalmente encostou a porta e saiu. Poucos minutos depois, Terry começou a perceber o lugar se enchendo de água. Julian Harvey tinha dado um jeito de afundar a embarcação e estava se preparando para abandonar Terry e o barco, fugindo com a ajuda de um bote salva-vidas. Terry uniu todas as forças e mesmo com medo conseguiu sair do quarto. A água já passava da altura de seus joelhos.
voltou para a parte superior. Ela então viu do lado direito do barco o outro bote boiando e conseguiu desatar o nó que o prendia. Ela se lançou sobre ele e simplesmente assistiu o momento em que o veleiro imergia mar adentro, levando os corpos de seu irmão e sua mãe. Ela se deixou então levar pelas ondas, seguindo o destino incerto, sozinha e a sua própria sorte. Um dia depois, o navio Gulf Lion avistou um bote salva-vidas com 2 pessoas dentro. O adulto, que estava vivo, era Julian Harvey, e a menina de 7 anos era Renee, irmã mais nova de Terry, que já não estava mais viva. Os tripulantes do navio resgataram o homem e o corpo da criança, e a explicação que Julian Harvey deu a eles foi a mesma que posteriormente ele deu aos investigadores. Uma tempestade devastadora derrubou os mastros do veleiro, o que consequentemente fez abrir o casco, rompeu o tanque de combustível e iniciou-se um incêndio que se transformou em explosão. Ele disse que a sua esposa e a família para quem eles dois estavam trabalhando se feriram seriamente e não conseguiram sobreviver. E sobre o corpo de Renee, ele disse que encontrou boiando, tentou reanimar a menina, mas que obviamente não teria tido sucesso. Enquanto contava tudo isso, ele parecia calmo até demais. Uma autópsia revelou que a morte da menina Renee foi afogamento. De fato, Terry não teria visto o corpo de sua irmã com os demais familiares dentro do barco. Julian Arthur Harvey nasceu no dia 1 de março de 1917. Ele trabalhou quando mais novo como modelo e logo depois ele se alistou na Força Aérea. Com a idade de 26 anos, ele pilotava aviões durante a Segunda Guerra Mundial e só durante a Guerra da Coreia ele fez um total de 114 missões de caça-bombardeio. Serviu o país durante quase 16 anos e foi dispensado medicalmente com 41 anos em 1958, de maneira honrada como um herói de guerra. Foi dito que Julian Harvey era um homem querido pelas pessoas que o conheciam, um homem simpático, figura familiar nos portos da Flórida. Agora, falando da vida amorosa do ex-piloto de caça da Força Aérea, nós podemos dizer que era bem movimentada. A verdade é que Julian Harvey era muito vaidoso, considerado um galã entre as mulheres, um homem de cabelos escuros e cacheados, em forma, que gostava de musculação e era muito corajoso. Ele tinha uma certa gagueira, mas pelo visto essa gagueira só fazia com que ele parecesse mais charmoso. Ele se casou um total de 6 vezes. A primeira esposa disse posteriormente a toda essa história que o amor de Julian Harvey parecia esfriar rapidamente e pontuou a vaidade do homem. A segunda, Joan Harvey, morreu em um acidente de carro em 1946. A mãe dela, que estava junto, morreu também. Quem dirigia o carro no momento do acidente era Julian Harvey, que sofreu apenas alguns arranhões, mas ele conseguiu de alguma forma sair do veículo antes que ele caísse de uma ponte direto para um rio. Tanto o sogro de Julian quanto a polícia da Flórida e o mergulhador que inspecionou os destroços afundados no rio se perguntavam como que Julian teria conseguido passar por tudo isso sem problemas físicos sérios. Eles desconfiavam de que Julian já estava preparado para sair do carro no momento certo e que não tinha tentado salvar a esposa e a sogra, como disse ter tentado. Mas sem provas suficientes, Julian se viu livre e ainda poucos dias depois, ele recebeu um pagamento de seguro de vida. Além disso, foi descoberto que ele havia também recebido seguro de um iate e de um outro barco a motor que afundaram em condições suspeitas. A terceira esposa de Julian disse que acredita não ter o satisfeito o suficiente enquanto eles estavam casados e que acha que mulher nenhuma conseguiria, porque ele se preocupava demais consigo mesmo. Era egoísta e vivia ocupado demais levantando peso. Eu não achei informações sobre a quarta e a quinta esposa dele. A sexta e a última esposa foi Mary Dan, que estava na viagem do barco Bluebell, com ele e a família do Perrott, e ela era uma ex-comissária de bordo. Eles tinham cerca de quase 5 meses de casados. Terry, uma criança de 11 anos, ficou 4 dias no meio do oceano, sem comida, sem água, sem agasalho, ou seja, totalmente exposta ao perigo. No dia seguinte à tragédia, Julian já havia sido resgatado. Com 4 dias, no dia 16 de novembro, um cargueiro grego chamado Captain Tell se aproximou e os marinheiros encontraram Terry inconsciente e quase morta dentro do salva-vidas. Eles conseguiram a acordar e ela se sentou no bote, em estado de choque e
sem acreditar que estava finalmente sendo resgatada. Nesse momento, um dos tripulantes do Capitão Tell tirou uma foto dela. Foto essa que estampou as primeiras páginas de jornais no mundo inteiro. É dito que quando um dos homens conseguiu finalmente pegar Terry nos braços, ela desmaiou. Um desmaio provavelmente provocado pelo alívio. Eles então a levaram para uma cabine para que ela pudesse descansar, enquanto buscavam informar as autoridades sobre o que eles tinham acabado de testemunhar. Terry estava bastante debilitada, gravemente queimada do sol, desidratada e com os lábios inchados e sangrando. Os marinheiros gregos passaram um pano úmido tanto na testa quanto na boca dela e deram a ela de forma cautelosa um pouco de água. Aos poucos ela foi recobrando os sentidos, mas falava coisas sem pé nem cabeça, balbuciando palavras que eles não conseguiam entender. Depois, ela tomou um pouco de suco de laranja e, quando estava melhor, conseguiu contar aos homens o que aconteceu. Agora imagine a seguinte cena. Era dia 17, 4 dias depois de tudo ter acontecido. Julian Harvey estava em uma sala de investigação na Flórida, sendo ouvido pelos investigadores, quando um dos membros da guarda costeira invadiu a sala, gritando aos 4 ventos que acharam mais uma sobrevivente. Bem, é dito que Julian ainda tentou fingir felicidade e alívio com a notícia, mas assim que viu uma oportunidade de sair do local, ele foi até um hotel, entrou, pagou por um quarto e se trancou. Ele se apossou de uma lâmina de barbear, com a qual fez um corte em sua coxa esquerda, seus tornozelos, pulsos e depois a garganta. O corpo foi posteriormente encontrado pela camareira do hotel, que viu líquido vermelho nos lençóis, e quando ela se dirigiu ao banheiro, viu Julian caído ao chão. Chamou o gerente e o gerente contatou a polícia. Imediatamente ao saber do suicídio de Julian, seus amigos teorizaram que ele teria feito isso com ele mesmo porque ele nunca foi um homem muito feliz, que em toda sua história ele teria enfrentado tragédias que vinham uma após a outra. Essas tragédias, eles diziam, são as do dia que ele teve que presenciar o momento em que o carro que estava sua esposa e sua sogra caiu de cima da ponte, matando as duas. Durante a guerra, ele foi obrigado a saltar 2 vezes de paraquedas de dentro de aviões que voavam muito alto. Ficou de cara com a morte quando precisou fazer um pouso forçado durante uma batalha. Depois, foi resgatado de helicóptero quando se acidentou com seu iate, que foi totalmente perdido. 3 anos depois, a sua lancha afundou no Golfo do México. Então, para os amigos, tudo isso veio se acumulando na cabeça de Julian, até que 5 dias depois de perder a sua 6ª esposa, Mary Dan, ele não teria suportado e decidiu se suicidar. Quando então Terry foi resgatada e depois de sua recuperação conseguiu dar a sua versão dos fatos, essa teoria dos amigos simplesmente caiu por terra. Terry diz que quando entrou no bote para se salvar, ela não teve medo de água, não sentiu fome, não sentiu sede, mas teve medo de que Julian Harvey aparecesse. Um dia depois, um avião teria passado por ela. Ela pediu ajuda, gritou o máximo que podia, mas não teve sucesso. Acontece que o pijama e o bote de Terry eram brancos, ela com cabelos muito claros, e isso alinhado às espumas do mar fazia com que ela se camuflasse. As chances de ser percebida eram muito baixas. Durante longas horas dos longos 3 dias e meio, Terry teve várias alucinações. Uma delas foi a de que uma baleia pulava em cima dela, acabando com todas as chances de sobrevivência. Depois ela viu perfeitamente uma ilha ao longe, onde tinha um coqueiro dando sombra fresca. Além desses, teve outro momento no qual viu vários rostos observadores se formarem no céu, e jurava ter sido espiada por olhos grandes e assustadores que ficavam debaixo da água lhe acompanhando por horas. Bom, como Julian Harvey decidiu acabar com a própria vida antes de contar com as suas próprias palavras a verdade sobre o que aconteceu naquela noite de 12 de novembro dentro do barco, existem apenas suposições de qual pode realmente ter sido a motivação para o crime. Acredita-se que, tal como já havia acontecido, ele esperava mais uma vez se beneficiar de um seguro de vida, desta vez de sua 6ª esposa, a Mary Dan. Se Mary Dan morresse, ele seria beneficiário de uma apólice de seguro no valor de $20 mil. É dito que Julian estava passando por situações financeiras complicadas, estava muito
endividado e era cobrado constantemente por seus credores. Ele então teria feito um seguro de vida para Mary Dan apenas 2 meses antes de tudo acontecer. A teoria sobre o momento do crime diz que um dos Duprods possa ter visto o momento em que Julian Harvey dava cabo da esposa. Nunca saberemos quem viu e nem quais meios Julian estava usando para concluir seus planos, mas o fato de Julian ter sido pego em flagrante fez com que ele matasse toda a família para eliminar testemunhas. Ou ele já sabia antes mesmo da viagem começar que todos ali iriam morrer e já tinha feito todos os planos de quem atacaria primeiro e como. Terry, depois da recuperação no hospital, retornou para sua cidade, Green Bay, para morar com a irmã de seu pai e com seus 3 primos. Continuou seus estudos, depois trabalhou no Departamento de Recursos Naturais e seguiu carreira em recursos hídricos e regulamentação e zoneamento de água, ou seja, trabalhou em contato direto com aquilo que poderia ter lhe causado grandes traumas. Na verdade, Terry foi uma criança criada ao ar livre e nunca teve medo de água. No dia do crime, Terry não tinha visto sua irmã dentro do barco, mas depois soube que ela estava morta. Já seu pai, ela não viu e manteve por muitos anos a esperança dele ter sobrevivido. Só aos 35 anos, ela desistiu da esperança de um dia reencontrá-lo. O pai de Terry sonhava em um dia viver com a família em um barco. A ideia principal da viagem daquele dia era uma espécie de teste. Se a família gostasse, eles se organizariam para passar um ano inteiro em alto mar, viajando pelo mundo. Há quem diga que Julian Harvey não matou Terry porque gostava da sensação de correr o risco de ser pego e punido, mas outros acreditam que ele simplesmente tinha certeza de que ela jamais conseguiria sair viva daquela situação. No fatídico dia 12 de novembro, quando Arthur e a família estavam se preparando para a viagem de volta, Arthur voltou-se para Roderick Finder, o comissário distrital britânico, e disse que essa tinha sido uma viagem única, mostrando o quanto gostou da semana vivida com a família. É um caso triste, como os outros já comentados aqui no canal, mas chega a dar um certo alívio saber que as últimas horas dessas pessoas foram bem vividas, de momentos felizes. Inclusive, se você conhece ou tem uma explicação do que pode ter acontecido de fato naquele barco, do porquê Arthur, Mary Dan e Renee não foram vistos por Terry, deixe nos comentários seu ponto de vista, eu gostaria muito de saber. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa também nos comentários um coraçãozinho em homenagem a Terry e toda a sua família. Te vejo no próximo vídeo, fica com Deus.